É papel do filho, assumindo seu lugar de adulto, ter a disposição de ajudar seus pais quando necessário. Mas sistemicamente se trata de ajudar de forma possível e não de sacrifício. Não se trata de qualquer ajuda. Se trata de uma ajuda equilibrada e partilhada junto aos outros irmãos de existirem, apesar de que às vezes isso seja um pouco mais que difícil. É nessa dificuldade onde experimentamos como filhos o chamado equilíbrio entre dar e receber entre pais e filhos, onde o pai sempre dá, os pais sempre dão, e os filhos sempre recebem. A dificuldade consiste na percepção equivocada de que necessitamos dar pelo menos o mesmo de tudo aquilo que deles recebemos. Isto já de por si é um claro sinal de não termos tomado os nossos pais nem tudo o que deles vem, pois de tê-lo feito, saberíamos, naturalmente, que teremos a oportunidade de fazer o mesmo pelos nossos filhos, ou através de outros tipos de doação ou ações para a comunidade ou pela vida. Mesmo assim, numa atitude fora de contexto, nos achamos devedores de uma dívida impagável que pode chegar a ser torturante e conflituante. Os filhos somos parte da vida de nossos pais. E podemos sim fazer muito por eles, sempre desde uma atitude adulta e quando nos resulte leve. Mas na prática, nem sempre é fácil e muito menos leve ajudar a nossos pais. E essa facilidade ou dificuldade, assim como esse peso, está diretamente relacionado ao tipo de vínculo que construímos com eles. De tal forma que quando há sentimento e amor, resultará mais fácil e mais leve. Nesse sentido, os sentimentos que nos embargam perante desta suposta impagável dívida se tingem de julgamentos sobre o que é certo ou errado, em um processo de racionalização que nos conduz descaradamente hacia o abismo, diluindo a pouca clareza que já existia em relação ao nosso papel de filhos. São muitos os elementos em jogo agindo sobre um relacionamento geralmente conturbado e cheio de reclamações e desentendimentos. E ainda conta com o dramático erro sistêmico dos filhos, quando, aparentemente, olhando para a vida, perdoam seus pais pelos erros e faltas cometidos. Facilidade, leveza, assentimento, concordância com todos, percepção, compreensão e transformação dentro da energia da vida são os objetivos. É papel do filho também se concluir como filho. Isto acontece quando cumprimos todas as etapas do nosso desenvolvimento, seja de forma harmoniosa e equilibrada ou com dificuldades. Mas as concluímos na medida em que, ao olharmos para o caminho e, apesar de tudo, tenhamos a certeza de estar em paz e sentindo uma profunda e sincera felicidade. Agora, concluirmos o nosso papel de filhos nada tem a ver com o fato de nascermos pais. Nada a ver. Pessoalmente, continuo trabalhando para me concluir filho e já faz muito tempo que sou pai. Pessoalmente, continuo trabalhando para me concluir filho e já faz muito tempo do falecimento dos meus pais. Se concluir como filho não é uma tarefa acabada. Não é deixar de ser filho para ser outra coisa. É continuar sendo filho em paz e harmonia pelo resto da vida, afirmando nosso assentimento e reatando ou descobrindo laços ainda não percebidos. E esta não é mais que uma outra prova do maravilhoso e misterioso fluir da vida que nos carrega através de um sem fim de conexões e de circunstâncias. Agora bem, poderemos achar outros papéis para os filhos, papéis que sejam mais ou menos essenciais, mais
Não existe uma ordem ou uma fórmula para ser filho, da mesma maneira que não existe a fórmula para ser mãe. Se trata de aprender a arte de viver e de evoluir de forma consciente até estarmos no lugar e na hora certa. Não é uma questão de sorte, e sim de percepção e consciência. Quando, por exemplo, dizemos que a nossa vida não foi fácil e que não tivemos a oportunidade de cultivar uma boa relação com os nossos pais e que, pelo tanto, não recebemos da família o apoio, o cuidado e a afinidade mínima necessária para triunfar ou ser felizes na vida, na realidade estamos discursando e olhando a vida desde nosso próprio umbigo. Esse posicionamento não resiste à menor análise sistêmica. O caminho da aprendizagem para ser filho é árduo e se realiza sempre desde o papel de pequeno, o que exige do filho muita humildade e muita ponderação. Virtudes que são quase religiosas. Assim, se trata de uma caminhada geralmente cheia de histórias, tombos e de arranhões. Vemos que muitos filhos e muitas filhas chegam ao assentimento dos pais e a tomar seus pais com mais facilidade que outros, e essa facilidade ou possível dificuldade não se relaciona com sermos mais ou menos inteligentes, melhores ou piores filhos, e sim com cumprir ou não a nossa tarefa de vida, sendo impossível determinar por qual caminho o aprendizado foi maior ou se existe diferença no tamanho do êxito. Porém, de fato, nem sempre conseguimos o assentimento de tudo como foi e de tudo como é. E se chegamos a esse assentimento, nem sempre este está acompanhado de amor. Filosoficamente, podemos pensar que há uma forma de amor subjacente no assentimento de tudo como foi e de tudo como é, em relação a nossos pais. Mas no coração do filho ou da filha pode existir um distanciamento que, pelo seu tamanho e duração, tenha abafado os sentimentos e afetos filiais. E nesse caso, o assentimento e a tomada dos pais, dos filhos já adultos, não acontecerá no fluir do amor, e sim pela consubstanciação que acontece a nível espiritual, com tudo o que isso significa. E sendo que nós temos afirmado várias vezes que a mãe é como é, podemos dizer que o filho é como é e assentir essa afirmação sem questionamentos? Sim, o pertencimento é de todos. Estamos falando de pessoas que estão em diferentes momentos das suas existências, mas o pertencimento se adquire na concepção. A ideia estática de ser uma boa mãe ou de ser um bom filho, como já dizemos, é excludente. Todos, normalmente, somos do jeito que somos e temos, no nosso amago, o fato de tentarmos ser melhores a cada dia. Mas a construção de uma boa mãe e de bons filhos são tarefas muito dinâmicas que dependem de muitíssimos fatores genéticos, familiar, sistêmicos e relacionais, assim como principalmente do meio no qual interagimos e da interpretação das experiências e dos seus resultados. Por isso, tudo o que é papel do filho e da filha virá a ser realidade na medida em que possamos ir avançando na vida e ampliando nosso cone perceptivo através de compreensão e das ações positivas, incorporando esse viver através da filosofia sistêmica. Jogar todos esses papéis de forma certa e completa ou de forma parcial ou errada são só algumas das possibilidades. A verdadeira ciência dos relacionamentos procura manter o equilíbrio e a harmonia. Mas, quando isso não é possível, esta ciência deverá ter opções e condições como para olhar com amor e respeito para o sistema e achar um movimento de solução que destrave o fluxo da vida e traga soluções satisfatórias para todos os integrantes dessa família. Estas soluções sempre serão possíveis através do que acontece no coração de cada indivíduo, assumindo seu papel no sistema e aceitando suas responsabilidades, assim como as consequências dos seus atos, claro.
Sem a disponibilidade para estes movimentos individuais, não haverá solução para os conflitos e emaranhamentos, e este continuará agindo sobre as próximas gerações. O relacionamento mãe-filho com qualidade sistêmica, está na base da pacificação, do sucesso e, com certeza, da felicidade. Um grande abraço para todos, muita luz. E nos vemos logo, logo.